Olá meu amigo, olá minha amiga, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Evaldo Rodrigues, dando continuidade ao nosso curso de legislação do SUS aqui no Alfacom. Olha só, já para não perder muito tempo e de cara já emendar o que começamos a aula passada, segue aí na tela. Aula passada falamos do subsistema de atendimento e da internação domiciliar. Tranquilo? Tranquilo. Falamos, professor. Falamos também do subsistema de acompanhamento durante o trabalho de parto, ali o pós-parto. E, em seguida, falamos da assistência terapêutica e da incorporação de tecnologia em saúde. Ocorre que na aula de hoje vamos continuar esse bloco, vamos continuar esse tópico. A aula passada falamos praticamente aí tudo da assistência terapêutica, bonitinho ali, incluindo todos os ditames da assistência terapêutica. Na aula de hoje, vamos dar continuidade falando da incorporação de tecnologia em saúde. Isso mesmo. Então, vamos agora dar continuidade. Finalizamos aí a aula passada no 19P. Vamos dar continuidade a partir do 19Q, falando mais da parte agora de tecnologia, tá, pessoal? Tranquilo? Então, olha só. Muito cuidado. A aulinha de hoje, como a aula passada, é uma continuidade, então é bem tranquila. Muita coisa ali que eu diria que seria 100% prático ou até mesmo deduzível numa prova, que você não precisa de um aprofundamento muito grande, mas tem umas pegadinhas que temos que ficar com bastante cuidado e é essas pegadinhas que eu quero que vocês tenham em mente. Tranquilo? Então calcem seus protetores bucais que vamos para o nosso primeiro round aqui. Já segue aí o slide na sua tela. Isso mesmo. Vamos embora. Olha o que o 19 que fala. Segue só. A incorporação, a exclusão ou a alteração pelo SUS de novos medicamentos, produtos e procedimentos, bem como a constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica, são atribuições do Ministério da Saúde, assessorados pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias do SUS. Muito cuidado com isso, tá, pessoal? Olha só, o 19K já começa com uma pegadinha, tá? Em regra geral, quando a gente fala de tecnologia, a gente vai ter sempre o âmbito federal. É esse o primeiro cuidado que eu quero que você tenha, tá? Então aqui a gente vai estar sempre falando ali em regra geral no âmbito federal. E aí o 19K ele fala, olha, quem vai ser a pessoa responsável pela incorporação, exclusão ou alteração de medicamentos, produtos, procedimentos, inclusive ali os protocolos clínicos e as diretrizes terapêuticas, é o Ministério da Saúde. Então o Ministério da Saúde é o órgão, sim, que vai ter a competência para incorporar, para realizar a exclusão ou a alteração de produtos ou medicamentos e procedimentos, ou seja, vai mexer com os protocolos da área de saúde, tá? Então mexe aí com o protocolo clínico e mexe também com as diretrizes terapêuticas. Então, quem mexe com isso no âmbito do SUS é o Ministério da Saúde e no âmbito geral também, né? É tudo ali o Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde é quem vai realizar esses procedimentos de incorporação, exclusão e alteração. Muito cuidado também com a segunda pegadinha aí. O Ministério da Saúde não está só nessa missão. O Ministério da Saúde, ele vai sim ser assessorado pela Comissão Nacional. É Ministério da Saúde Federal, ele é assessorado pela Comissão Nacional. Isso mesmo, não é estadual, não é municipal, é nacional de incorporação de tecnologia do SUS. Beleza? Então, mexer nas diretrizes, nos protocolos, Ministério da Saúde, assessorado pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologia do SUS. E vamos falar mais sobre elas? Vamos sim. Volta aí na sua tela. Olha só. A Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologia no SUS, essa que vai assessorar o Ministério da Saúde, cuja composição e regimento são definidos em regulamento. Então, olha só, nesse primeiro momento, não precisamos saber absolutamente nada dessa Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologia do SUS, porque eu vou ter um regulamento próprio que vai tratar ali dos ditames dela. Contudo, eu diria que 2 detalhezinhos nós precisamos saber.
que é os detalhezinhos que a própria Lei 8.080 traz. Então ela diz, olha, as regras gerais estarão definidas em regulamento, contudo, vai contar obrigatoriamente aí, a gente já diz de cara, tem que ter a participação de um representante indicado pelo Conselho Nacional de Saúde e de um representante especialista na área indicado pelo Conselho Federal de Medicina. Então, muito cuidado com isso, pessoal. Um representante indicado pelo Conselho Nacional de Saúde e um representante especialista na área indicado pelo Conselho Federal de Medicina. Beleza? Aí ele continua no parágrafo 2º. O relatório, que ela não vai prestar uma assessoria, a comissão não vai prestar uma assessoria ao Ministério da Saúde. Então, olha só, o relatório da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologia no SUS levará em consideração necessariamente, aí ele manda a letrinha da lei, não tem muito o que falar aqui. As evidências científicas sobre a eficácia, a acurácia, a efetividade e a segurança do medicamento, produto ou procedimento objeto do processo acatadas pelo órgão competente para o registro ou a autorização de uso. 2. A avaliação econômica comparativa dos benefícios e dos custos em relação às tecnologias já incorporadas, inclusive no que se refere aos atendimentos domiciliar, ambulatorial ou hospitalar, quando cabível, meu povo amado. Então, olha só. Volta aqui para mim. Traduzindo esse primeiro slide, essa primeira parte, que é uma parte muito importante, tá? É uma parte que cai na sua prova também, beleza? Quando eu falo ali em incorporação, exclusão e alteração de medicamentos, produtos ou procedimentos, é óbvio que eu vou estar mexendo ali com protocolos clínicos e com diretrizes terapêuticas. Você que está em casa, meu amigo, minha amiga, meu aluninho do meu coração, você que está em casa, quem é que vai mexer com isso? É quem? Hein? É o Ministério da Saúde. Isso mesmo, o Ministério da Saúde. E o Ministério da Saúde será assessorado por quem? Hein? Fala daí. Hein? Isso mesmo, isso mesmo. Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS. Isso é a primeira coisa que a gente tem que saber. O Ministério da Saúde vai tomar conta ali de medicamentos, produtos e procedimentos, e ele vai ser assessorado pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS. Essa comissão, ela vai ter uma lei que vai tratar dela, tudo bonitinho, dizer ali todas as especificações, mas a Lei 8.080, que é o que nos interessa, ela diz, olha, independente de ter um regimento que vai tratar ali direitinho sobre essa lei, um regulamento, melhor dizendo, essa lei ela tem que ter pelo menos, dentro dessa comissão, deve existir pelo menos 2 pessoas aí, 2 representantes que eu quero. E o primeiro é o representante do Conselho Nacional de Saúde. Beleza. Então, dentro da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologia no SUS, deve existir um representante do Conselho Nacional de Saúde. Também tem que existir pelo menos um representante ali, especialista na área, né, indicado por quem? Conselho Federal de Medicina. Então, muito cuidado com isso. Tá? Dentro dessa comissão, um do Conselho Nacional de Saúde, um do Conselho Federal de Medicina. Tranquilo, meu povo? Essas são as informações que realmente importam nesse primeiro slide. Mas vamos continuar? Tranquilo? Lembrando, qualquer dúvida, vai nas redes sociais, professor Evaldo Rodrigues, no Instagram, no Facebook, YouTube. É professor por extenso, tá? Manda tua dúvida e a gente vai batendo uma bola sempre que possível. Tranquilo? Vamos continuar? Continuando. Vamos lá. Olha só. 19R. Muito importante. Se liga, meu povo. Ele diz o seguinte. A incorporação, a exclusão e a alteração a que se refere o artigo 19Q serão efetuadas mediante a instauração de processo administrativo, a ser concluído no prazo não superior a 180 dias, contado da data em que for protocolado o pedido, admitida sua prorrogação por 90 dias corridos, quando as circunstâncias exigirem. Muito cuidado com isso aqui, meu povo amado. Tá? Volta aqui para mim. Olha só. Acabamos de ver que incorporação, exclusão e alteração de medicamentos, produtos,
procedimentos, os protocolos clínicos, as diretrizes terapêuticas serão efetuadas no âmbito do Ministério da Saúde, com assessoria ali da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS. Beleza. Só que, e aí é onde entra o macete, isso não vai acontecer do nada. Isso tem que ser provocado. Tá? De uma certa forma tem que ter um pedido. Imagino eu aí que esse pedido pode ser externo ou interno, não teria um problema. Não vejo a princípio um problema quanto a quem vai pedir. Mas tem que haver, de uma certa forma, uma provocação. E aí, ocorrendo essa provocação, essa incorporação, exclusão e alteração, por exemplo, de um medicamento, ela não vai acontecer à torta e à direita. Deve existir um processo administrativo, beleza? Eu tenho que ter um processo administrativo. Um processo administrativo que, de uma certa forma, reúna ali as provas, reúna tudo que, de uma certa forma, for necessário para fundamentar a incorporação, a exclusão ou a alteração, por exemplo, de um medicamento, de um procedimento. Tranquilo? Então não vai ser feito de maneira avulsa. Vai ser feito mediante processo administrativo. Esse processo administrativo tem um prazo de 180 dias, no máximo 180 dias, contado do pedido de instauração desse processo. Pode ser prorrogado por até aí, no máximo, 90 dias. Então, cuidado, 180 por mais 90, 180 por mais 90, beleza? Incorporação, exclusão e alteração de medicamentos, procedimentos, produtos, protocolos, diretrizes, é feito pelo Ministério da Saúde e agora deve haver pedido e deve haver ali também processo administrativo. 180 dias para a conclusão, podendo ser prorrogado por mais 90. Deu para entender, povo? Decoreba puro. É chato? É chato. Mas não é difícil. Não é difícil, tá? Não é difícil. Você sobrevive, tenho total certeza disso. Beleza? Vamos voltar? Vamos voltar. Vamos voltar. Simbora. Olha o parágrafo primeiro. O parágrafo primeiro ele é meio óbvio, mas mesmo assim é bom a gente ter um cuidado aí. Olha só. O processo de que trata o caput desse artigo, esse processo administrativo que nós acabamos de falar, observará no que couber o disposto na Lei 9784, de 29 de janeiro de 99, e as seguintes determinações especiais. Antes de falar das determinações, volta aqui para mim. Isso. Olha só. A Lei 9784 é a lei que fala do processo administrativo em âmbito federal. Passamos aqui durante toda a aula dizendo que todos esses procedimentos eles serão realizados no âmbito do Ministério da Saúde. Beleza? Então é em âmbito federal. Esse processo administrativo, então, vai pegar a lei do processo administrativo federal, que é a lei que traz regras gerais sobre o processo administrativo em âmbito federal e muitas vezes é utilizado de maneira subsidiária em âmbitos estaduais e municipais. Então a 9784, para todo mundo que estuda, por exemplo, direito administrativo, é uma legislação obrigatória a ser estudada, porque é a lei que trata do processo administrativo em âmbito federal. Só que, além do que está estabelecido na Lei 9784, a legislação do SUS, a Lei 8.080, ela manda seguir algumas determinações especiais. E olha só que determinações são essas. Vamos lá. 3 determinaçõezinhas. A primeira, apresentação pelo interessado de documentos e, se cabível, das amostras de produtos na forma do regulamento com informações necessárias para o atendimento no disposto do parágrafo 2º do artigo 19q. Então é óbvio que o pedido ele tem que contar com documentos, se cabível a amostra dos produtos, enfim, tudo aquilo que pode fundamentar o seu pedido. Até aí tranquilo, não tem nem o que falar. Cuidado com os próximos 2 pontos, porque eu terei o que aí? Realização de consulta pública que inclua a divulgação de parecer emitido pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologia no SUS, ou a comissão aparecendo de novo, e a realização de audiência pública antes da tomada de decisão, se a relevância da matéria justificar o evento. Então, olha só, antes de qualquer coisa, antes de adentrarmos aqui, eu quero fazer só um esclarecimento, tá? Quando eu falo em consulta pública, geralmente eu estou falando assim, olha, o governo como um todo, ele antes de tomar uma decisão, antes de adotar uma política pública, ele vai perguntar a toda a sociedade o que ela acha daquilo. Então, a consulta pública, a população,
ela participa mediante memorandos, mediante protocolos de documentos. Então não é uma coisa oral, não é uma coisa feita na hora. Você vai lá, você vai participar, você vai escrever direitinho o que você acha, ou dependendo da consulta ali, as respostas à consulta, você vai responder, fundamentar e vai dar entrada na administração. Quando eu falo em audiência pública, aí não. Aí eu tenho uma audiência montada às vezes no ginásio, enfim, num local ali de grande acesso à população, onde a população participa diretamente. A população vai estar lá presente, ela vai falar, aquilo vai ser colocado em ata, tudo bonitinho. Então eu tenho uma participação direta da população na audiência pública. Tranquilo, meu povo? Então muito cuidado com isso, tá? Beleza? Por que eu estou dizendo isso? Porque eu não quero que vocês confundam na hora da prova. Beleza? Notem que ela fala que consulta pública, não é? Em regra geral, sempre vai existir. Ela fala, olha, tem que ter aí a realização de consulta pública, que inclua aí o parecer da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologia do SUS. Então a consulta pública vai ter. Pergunta à sociedade e a sociedade, por escrito, vai mandar ali a resposta à consulta pública. Por outro lado, a realização de audiência pública antes de tomada de decisão só nos casos relevantes, onde justificar ali o evento. Então não é todo caso. Então, regra geral, sempre vai ter consulta. Audiência pública só em casos relevantes. E é esse o cuidado que eu quero que vocês tenham. Muito, 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 muito cuidado com isso, meu povo amado. Tranquilo, pessoal? Até aqui tranquilo, né? Tudo ok. Então vamos continuar. Vamos agora para o 19T, beleza? Se liga aí. Olha o que está no 19T. Ele fala da vedação, pessoal. E é uma coisa que cai pra caramba, tá? Inclusive, tem questões dessas no seu material de apoio. Muito cuidado. Olha só. São vedados em todas as esferas de gestão do SUS. 1. O pagamento, o ressarcimento ou o reembolso de medicamento, produto e procedimento clínico ou cirúrgico experimental ou de uso não autorizado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária Anvisa. Muito cuidado com isso. Não pode pagamento, ressarcimento ou reembolso de medicamento, produto ou procedimento, ou seja, tudo ali ligado à saúde como um todo. Não pode haver, por exemplo, ressarcimento de nada, de qualquer procedimento clínico ou cirúrgico experimental, beleza? E também ali, ou de uso não autorizado pela Anvisa. Muito cuidado. Vedado pagamento, ressarcimento ou reembolso de algo ali experimental ou não autorizado pela Anvisa. Muito cuidado com isso. Vem o inciso 2 e diz: também é vedado a dispensação, o pagamento ou ressarcimento e o reembolso de medicamentos e produtos nacional ou importado sem registro na Anvisa. Resumindo, a legislação 8.080, ela acaba falando da responsabilidade, não é, do Sistema Único de Saúde como um todo, dizendo, por exemplo, o seguinte, olha, não tem pagamento, não tem ressarcimento, não tem reembolso se era experimental ou ainda se não foi autorizado ou registrado pela Anvisa. Se não tem o selo de qualidade do poder público, a gente não vai se comprometer, não vamos arcar com essa responsabilidade. Então, muito cuidado, tá? Não existindo aí a autorização da Anvisa, não existindo o registro do produto, né, seja ele nacional ou importado, na Anvisa, ou seja ali um procedimento, por exemplo, experimental, eu não posso ter ali pagamentos, ressarcimentos e reembolso, por exemplo. Tá? Então é vedado, eu falei vedado, muito cuidado com o que eu falei, vedado, tá? Muito cuidado com isso, beleza? E aí vem o 19U e diz o seguinte: a responsabilidade financeira pelo fornecimento de medicamentos, produtos de interesse para a saúde ou procedimentos de que trata este capítulo será pactuada na Comissão Intergestores Tripartite.
A responsabilidade, ele acaba não falando. Ele fala o que é vedado, mas ele não fala da responsabilidade em si. Mas ele diz uma coisa interessante. Ele diz que quem tem competência para pactuar a responsabilidade financeira nesse sentido é a Comissão Intergestores Tripartite. E é isso que eu quero que você tenha um cuidado. Porque até agora, meu povo amado, só falamos em âmbito federal, tá? E se é em âmbito federal, é óbvio que eu vou ter ali a Comissão Intergestora Tripartite e não a bipartite, porque a bipartite é sempre dos estados. Então tá aí a grande pegadinha. A comissão aqui é a comissão tripartite. Eu tenho tudo até agora em âmbito federal. Tripartite porque tem União, estados e municípios, tá? Quando eu falo na bipartite, lembra, é estados e municípios. Muito cuidado, tá? Então aqui a questão financeira, da responsabilidade financeira, fica pactuado pela Comissão de Intergestores Tripartite. Tranquilo, meu povo amado? Tranquilo, né? Vamos continuar. A aulinha de hoje é fácil. É só esses detalhes que eu quero que vocês tenham cuidado, tá? É um detalhezinho aqui, um prazozinho de 180 dias, podendo ser prorrogado por mais 90, é a Comissão Intergestora Tripartite. São uns tópicozinhos, uns pontozinhos que eu quero um cuidado maior de vocês. O resto é muito tranquilo e eu tenho certeza que ninguém vai ter dificuldade. Então vamos seguindo. Vamos seguindo. Penúltimo slide, isso mesmo, tá acabando. Olha só. Vamos falar agora dos serviços privados de assistência à saúde. Aqui é que é muita coisa lógica mesmo, tá? Principalmente para vocês da área da saúde que já convivem muito com isso. Mas olha só, vamos à letrinha da lei, que no final das contas é o que interessa. Artigo 20 diz o seguinte: os serviços privados de assistência à saúde caracterizam-se pela atuação por iniciativa própria de profissionais liberais legalmente habilitados, então tem que passar aí, se for um médico, tem que estar inscrito no conselho, tudo bonitinho, então tem que ser, né, iniciativa própria de profissionais liberais legalmente habilitados e de pessoas jurídicas de direito privado na promoção, proteção e recuperação da saúde. Aí o artigo 21, ele meio que resume isso. Ele vem e diz assim, ó, a assistência à saúde é livre à iniciativa privada. E olha só, meu povo, apesar de ser uma coisa bem lógica, porque acaba sendo bem lógica, né? Todo mundo sabe que existem hospitais, clínicas e por aí vai. Então, apesar de ser uma coisa bem lógica, isso cai muito em prova. Então é muito comum ter a pergunta, olha, é possível, é livre a iniciativa privada, a participação na assistência à saúde? Sim, sim. Através de profissionais liberais, através de pessoas jurídicas de direito privado, não tem problema nenhum em regra geral. Beleza? Já já a gente vai falar do estrangeiro, que é outra história, mas em regra geral é livre a iniciativa privada atuar na assistência à saúde. Tranquilo? Tranquilo, né? Vamos lá. Aí continua. Na prestação dos serviços privados, artigo 22, de assistência à saúde, serão observados os princípios éticos, óbvio, né? Em tudo que você deve fazer na administração pública. A administração pública como um todo, ela é pautada por princípios éticos, e aí não tem o que falar. E as normas expedidas pelo órgão de direção do Sistema Único de Saúde, quanto às condições para o seu funcionamento. Então tem que observar os princípios éticos e, por exemplo, as normas editadas pelo Ministério da Saúde, por exemplo. Tranquilo, meu povo? Então aí bem tranquilo. Artigo 20, 21 e 22, basicamente, é saber que a assistência à saúde é livre à iniciativa privada, seja por intermédio de profissionais liberais, iniciativa própria, aqueles legalmente habilitados, ou pessoas jurídicas de direito privado. Vai ter que observar os princípios éticos em todo mundo, a iniciativa privada como um todo, e as normas expedidas aí pelo Sistema Único de Saúde, por exemplo, as normas expedidas pelo Ministério da Saúde. Então é livre a iniciativa privada? Sim. Só que ela não pode fazer como ela quer. Os profissionais devem ser habilitados, tudo bonitinho. As empresas devem estar formalmente constituídas, seu capital social, seu estatuto, tudo bonitinho. E tem que obedecer às diretrizes do Ministério da Saúde, né? A direção do SUS, além de todos os princípios éticos inerentes à assistência à saúde. Tranquilo? Tranquilo demais. Vamos para o último slide. E para finalizar, artigo 23. E artigo 23, eu quero que vocês tenham cuidado com ele, tá, pessoal? Olha só.
Artigo 23, ele diz o seguinte: é permitida a participação direta ou indireta, inclusive controle de empresa ou de capital estrangeiro na assistência à saúde, nos seguintes casos. Meu povo amado, volta aqui para mim. Olha só. Até pouco tempo atrás, antes de 2015, a assistência à saúde era restrita a pessoas nacionais, vamos dizer dessa forma, a empresas nacionais, não é? a profissionais nacionais. Eu tinha ali quase que uma restrição, não é? Era muito restrito o mercado para a participação de empresas e de capitais estrangeiros. Existia ali uma barreira muito grande que impedia isso. Era em casos específicos mesmo a possibilidade ali de participação, né, de empresas estrangeiras e de capital estrangeiro na assistência à saúde. Contudo, a Lei 13.097 de 2015, ou seja, a partir de 2015, houve uma alteração na legislação do SUS, na Lei 8.080, e estendeu, ampliou, aumentou, deu a possibilidade aí real da participação agora de empresas e de capital estrangeiro na área da saúde. Existe em tramitação aí no Congresso, pelo menos da última vez que eu vi, estava em tramitação no Congresso um projeto de lei para vedar essa participação de maneira completa de empresas e de capital estrangeiro na assistência da saúde do país. Contudo, né, esse projeto, até onde eu vi, ainda estava na Câmara dos Deputados, e independente de qualquer coisa, eu não quero que você saia perguntando, nem procurando, nem se aperreando, nem indo atrás, não precisa disso não. Não é a leiteirinha da lei? Não é o que está na Lei 8.080? Então é isso que cai na nossa prova. Beleza? Então hoje ficamos com o artigo 23 da forma como está na legislação, com a alteração realizada pela Lei 13.097 de 2015. Então muito cuidado, tá? E ele diz o seguinte, né? Agora sim é permitida a participação de maneira direta ou indireta, inclusive o controle ali de empresas ou de capital estrangeiro na assistência à saúde nos seguintes casos. Aí ele vai trazer aí 4. Primeiro, doações de organismos internacionais vinculados à Organização das Nações Unidas, de entidades de cooperação técnica e de financiamento e empréstimo. Então, ali, quando eu tiver organismos internacionais vinculados às Nações Unidas, pode a participação. 2, e é esse 2 que muita gente reclama, tá? É o 2 aí que é objeto de muita reclamação por parte de algumas pessoas da área. Diz o seguinte: pode também agora ter a participação, direta ou indireta, de pessoas jurídicas destinadas a instalar, operacionalizar ou explorar hospital em geral, inclusive filantrópico, hospital especializado, policlínicas, clínica geral e clínica especializada. Também ações e pesquisas de planejamento familiar. Veja que com o inciso 2 ele meio que abre ali as portas às empresas, né? E ali também capital estrangeiro, beleza, pessoal? Então muito cuidado com isso, tá? Eu posso agora, tecnicamente, eu tenho ali a possibilidade, por exemplo, de um capital estrangeiro agora em hospitais, clínicas, né, policlínicas, em pesquisas, então deu uma abertura boa aí nesse ponto. 3. Serviços de saúde mantido sem finalidade lucrativa por empresas para o atendimento dos seus empregados e dependentes, sem qualquer ônus para a Seguridade Social. Beleza? Então pode ter também aí a possibilidade. Agora eu quero que você grife esse sem finalidade lucrativa, tá? Muito cuidado com isso. É sem finalidade lucrativa. E por fim, demais casos previstos na legislação específica. Muito cuidado, tá? Isso, a partir de 2015, já foi, sim, abordado por questões e eu quero que você tenha uma atençãozinha especial em relação a isso. Beleza, meu povo? No mais, a aula de hoje bem tranquilo, né? Se a gente for aqui só recapitular, né? Eu tenho ali a possibilidade de incorporação, exclusão e alteração de medicamentos, produtos e procedimentos, protocolos clínicos, diretrizes terapêuticas. E quem é que faz isso? Ministério da Saúde, assessorado por quem? Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologia no
SUS. Essa comissão tem que ter necessariamente quem, professor? Tem que ter pelo menos uma pessoa ali, um representante do Conselho Nacional de Saúde e pelo menos um representante especialista na área indicado ali pelo Conselho Federal de Medicina. Então, muito cuidado com isso, tá, pessoal? Muito cuidado também que isso não acontece do nada. Essas alterações, incorporações, exclusões de medicamentos, procedimentos, por exemplo, né, protocolos clínicos, diretrizes, é feita através de procedimento administrativo, regido pela Lei 9784, a Lei de Processo Administrativo Federal. E ele tem um prazo de 180 dias contados do pedido, podendo ser prorrogado por mais 90 dias. Além disso, deve ocorrer uma consulta pública, beleza? As pessoas podem participar através de memorandos. E, nos casos de extrema relevância, eu posso ter audiências públicas, que aí sim tem a presença das pessoas, existe o debate, existe a participação direta. Agora, a audiência pública só em situações de relevância, ou seja, quando a matéria justificar, beleza? E muito cuidado também, que aí um cuidado especial, são vedadas ali no SUS como um todo o pagamento, o ressarcimento e o reembolso, por exemplo, de medicamentos, produtos, procedimentos que não foram autorizados pela Anvisa, que não estão registrados pela Anvisa ou de maneira experimental. Beleza? Muito, muito cuidado com isso. Toda a responsabilidade financeira nesse âmbito vai ficar sendo pactuada pela Comissão Intergestores Tripartite, aquela que é federal. No que se refere à iniciativa privada, a participação de assistência à saúde é livre. Ela pode ser exercida por profissionais liberais, devidamente ali registrados nos órgãos competentes, ou por pessoas jurídicas de direito privado, né? Desde que regulamentadas, tudo bonitinho. Então é livre a iniciativa privada exercer assistência à saúde. E a partir de 2015 eu tenho a possibilidade, inclusive, de empresas ou de capital estrangeiro na assistência à saúde, ali por dotações de organismos internacionais vinculados às Nações Unidas, pessoas jurídicas que vão ali instalar, operacionar ou explorar hospitais, clínicas e policlínicas, pesquisas e ações de planejamento familiar, os serviços ali mantidos sem finalidade lucrativas e os demais casos previstos em lei. Tranquilo, pessoal? Essa foi a nossa aulinha de hoje, aulinha fácil, aulinha tranquilo. Próxima aula, nós continuamos com a participação complementar, artigo 24 seguinte. Então, olha só, revisa, lê isso diversas vezes, faça os exercícios no material complementar e nos vemos na próxima aula. Tranquilo? Um beijo, um sorriso, até mais.